Bom dia pessoal. Vou passar bem rápido, claro. Hoje, grande dia para celebrar essa fantástica invenção do ser humano, né? Os livros. Nada melhor do que começar essa bela manhã, celebração do conhecimento com exercício matemático. Né? Sempre gostoso. Sempre bem-vinda. Então vamos lá, galerinha. Vamos fazer uma revisão sobre essa geometria euclidiana que estamos estudando e depois corrigir, aliás, fazer revisão da geometria euclidiana, falar sobre essa leitura que tu fez na apostila e aí sim corrigir os exercícios. Olha, galera, interessante essa ideia, né? Que o ser humano, não podemos dizer que é Euclides que teve a ideia, né? Na verdade ele de repente foi o primeiro cara que documentou essa ideia que, de certa forma, todos nós temos a tendência de ter. E eu acho que essa ideia de reta, ponto e plano vem justamente de a gente observar o mundo e tentar entender o que é aquilo que a gente está vendo, né? Aí a nossa mente formula uma ideia do que é aquele objeto, mas não que seja a verdade, né? Isso é que é uma coisa legal, eu também fiquei meio... Eu demorei a digerir a ideia de que aquilo que eu vejo com meus olhos não precisa ser necessariamente a realidade, né? Isso é uma coisa delicada, o que eu interpreto da vida, do mundo, não é necessariamente o que é. Aliás, não pode ser o que é. Então aquilo que eu vejo, quando eu olho uma mesa e penso numa mesa, a ideia de mesa só representa a mesa, não é a mesa, óbvio. Então, pô, é claro que precisa de uma abstração para entender a realidade, né? E aí alguém chegou e viu, pô, isso é importante. Então é importante definir essas abstrações, para que as pessoas, ao pensar nesse mundo físico mentalmente, né, consigam se comunicar e se entender. Então Euclides começou a organizar esse conhecimento intuitivo que de certa forma todos nós temos. E aí começou. O que é uma linha? Uma linha é algo sem comprimento definido, porque é infinito esse comprimento. Ela não tem espessura nem largura, ela só tem comprimento. E na verdade, no mundo da gente não existem linhas, só existem coisas que nos lembram essa ideia de linha. E aí nós falamos do contorno dos azulejos, né? Das linhas do teto, do contorno do quadro, certo? Das linhas do caderno, beleza? Mas a linha do caderno tu pode pegar uma régua e medir lá, que ela tem menos de 1 milímetro, né? Ou pegar um outro instrumento mais preciso e medir. E as linhas não podem ser medidas na prática porque elas não têm tamanho. E aí então um postulado já foi, né? O que é linha? Aliás, não é um postulado, é um conceito primitivo. Ponto. Ponto é aquilo que de nada é parte. Ponto é uma representação de um local e esse local é tão minúsculo que não dá para medir, ele é infinitamente pequeno. Só isso. E o que é um plano? É um ente geométrico que tem apenas... Tem o quê? Se a linha tem só comprimento, não tem espessura nem largura, o ponto não tem tamanho nenhum. Então o que é um plano? O que um plano tem? Tem comprimento, que nem a linha, e tem largura, porém espessura ele tem? Isso que é importante, então ele é infinitamente fino, certo? Então é uma ideia, na verdade não existe nada infinitamente fino, certo? Mas então é como se fosse alguma película sem espessura e absolutamente retinha. Não pode curvar, hein, galera? Tem que ser absolutamente retinha, né? Então os conceitos primitivos da geometria euclidiana são esses: ponto, reta e plano. Se na tua mente já tem essas noções bem definidas, podemos avançar sem problema nenhum. E no dia a dia, né, a parede remete a um plano, certo? O parafuso ali da tomada remete a um ponto, as estrelas remetem a pontos, a superfície da água remete a plano, e nem é plano, né? É curva, certo? É uma superfície esférica, né? A superfície de um lago. A Terra é redonda, concorda comigo? Né? Então é claro que aquela superfície tem que ser redonda. E a gente acha que não. Porque a gente está olhando muito de perto, né? O raio de curvatura é muito grande, a gente olha para o mar, o mar é plano. O mar é plano, caramba, ele é esférico, pô, né? Então bacana é lembrar desses detalhes. Mas remete a um plano, a ideia, né, como a gente não percebe a curvatura, remete a um plano. Show de bola. Depois dos conceitos primitivos, então tem alguns postulados. Quanto eram os postulados? 9 postulados, certo? Tu não precisa lembrar da ordem, nem nada deles. É possível que a gente de repente não consiga acessar um mentalmente, mas o esforço é válido. Então, o primeiro postulado, temos uma reta, e nessa reta existem quantos pontos? Infinitos, e fora delas? Lógico. Lógico. Se eu tiver um plano, posso colocar uma reta nesse plano?
Claro, né? E se eu botar 2 pontinhos nessa reta, que está no plano, os pontos também não tem que estar no plano? Lógico, né? Se a reta está no plano e os pontos estão em cima da reta, consequentemente o ponto está no plano. Mas não foi assim que o postulado veio, né? O postulado disse, se eu tiver 2 pontos em um plano e traçar uma reta por esses 2 pontos, consequentemente a reta está contida no plano. Não é isso? Então já foram 2. Vimos que tem infinitos pontos dentro e fora da reta. Vimos que 2 pontos que estão num plano, ao traçar uma reta, essa reta fica no plano, lógico. Sabemos que em um plano existem quantos pontos no plano? E fora dele? Né? Então é só para mostrar a ideia de que tu pode criar quantos pontos tu quiser. Né? Eu lembro, eu mais jovem lendo isso, eu fiquei puto. Que babaca esse Euclides. Né? Mas é que o cara também não entende que ele escreveu isso há mais de 2000 anos atrás, né, cara? O cara, imagina, tu escreveu um livro falando sobre isso há 2000 anos atrás, né? Hoje é uma ideia corriqueira, digamos, na nossa vida, plano, ponto, reta, né? Agora, nessa época, ninguém pensava sobre isso, certo? Depois, outro postulado interessante. Se eu tiver 2 pontos, quantas retas eu posso traçar por ele? Uma só. E se eu traçar outra, em cima vai coincidir. Retas coincidentes são a mesma reta. E por um ponto só, quantas retas eu posso passar? Infinitas. Então, se eu tiver um ponto, eu posso traçar infinitas retas por ele. Agora, por 2 pontos, uma reta só. Então, uma reta tem infinitos pontos dentro e fora dela. Um plano tem infinitos pontos dentro e fora dele. Por um ponto passam infinitas retas. Por 2 pontos não coincidentes, né? Se eu botar um ponto em cima do outro, virou um ponto só. Né? Por 2 pontos distintos, passa uma reta só. Beleza? Se 2 pontos estão no plano, já falei essa nessa revisão? Deixa eu ver. Uma reta, infinitos pontos fora e dentro. Um plano, infinitos pontos fora e dentro. Por um ponto, infinitas retas passam. Por 2 pontos distintos, passa uma reta só. Certo? Se tiver 2 pontos pertencentes a um plano, e eu traçar uma reta por esses 2 pontos, a reta pertence ao plano também. 5. Concordam? 5 postulados revisamos, faltam 4 ainda. Faltam 4 postulados. Tem aquele postulado de Euclides, que é conhecido como postulado de Euclides, porque de certa forma era inovador, comparado com o que já existia na época. Certo? Por isso que isso se chama postulado de Euclides. Se eu te dou uma reta e um ponto fora dela, quantas retas eu posso traçar por esse ponto que são paralelas a essa? Só uma, né? Só existe uma reta que é paralela àquela primeira e passa pelo ponto. Então tem 2 maneiras, de certa forma, de definir uma reta. Ou eu te dou 2 pontos e falo, passe uma reta por elas. Está definida a reta. Ou então eu te dou uma reta e um ponto. E te peço, trace uma reta por esse ponto que seja paralela à primeira reta. E aí está definida a reta nova também, né? Certo? Então, mais um postulado. 6º postulado. Ainda me escapam 3 mentalmente. Tem os 3 pontos do plano. Né? Muito obrigado. A da cadeira que desequilibra. Certo? Se 3 pontos estiverem alinhados no espaço, pode passar uma reta por esse ponto, por esses 3 pontos? Se eles estiverem alinhados? Pode. Né? Alinhado é isso, né? É estar conectado a uma mesma reta. E por uma reta só, quantos planos eu posso passar? Concordam comigo que são infinitos? Imagina essa reta aqui, ó. Esse plano aqui contém essa reta, esse plano também contém, esse aqui também, né? Concordam comigo? Infinitos outros, cada um na sua direção. Então, 3 pontos alinhados não me ajudam a definir um plano. Agora, basta que um deles esteja desalinhado, 3 pontos não colineares, 3 pontos que não formam uma reta, só pode encaixar nesses 3 pontos um plano. E aí, aquela ideia de que cadeiras ou mesas ou coisas de 3 apoios nunca ficam bambos, seja lá qual for a superfície, certo? Lembrando que eu não posso colocar num despenhadeiro, né? Que aí vai sair rolando a mesa, certo? Considerando que ela esteja em equilíbrio, aquela ideia que a gente viu na física, se só tem 3 pontos de apoio, vai ficar estável. O tripé, né, cara? O tripé, depois eu vou pegar o tripé e vou fazer uma experiência ali com vocês. Eu vou mudar a posição dos pés, os tamanhos, e vou soltar o tripé para ver se ele vai ficar bambo ou não, certo? É por isso que o tripé tem sempre 3 pés, porque se tivesse 4, nunca o cara nunca ia conseguir regular perfeitamente a todo momento, né, tendo que ficar regulado. Então tu vê, mesmo que algum dia eu esqueça de puxar totalmente uma das hastes do tripé,
ele vai ficar apoiado, ele não vai ficar bambo, a câmera não vai ficar na posição adequada, mas apoiado ele vai ficar. Então se eu estiver usando o tripé num terreno irregular, não preciso me preocupar, porque 3 pontos definem um plano. Faltam ainda 2, me ajudem. Ah, legal. Se eu tiver uma reta e boto um ponto nessa reta, ficam 2 semi-retas. E se eu tenho um plano e traço uma reta por esse plano, eu estou dividindo esse plano em 2 semiplanos. Então a semi-reta é infinita por um lado e limitada por um ponto em outro. E o semiplano é infinito para 3 lados, digamos assim, só que um dos lados é limitado por uma reta. E o que é segmento de reta, só por curiosidade? Tem começo e tem fim. Tem 2 pontos limitando, né, as 2 extremidades. Show de bola. Então tá, fizemos essa revisão mental bem rápida aqui. E na tarefa de vocês, eu pedi lá, ó, para que vocês lessem sobre posições relativas. Como isso é novo, eu quero escrever um pouquinho aqui. Pessoal, na verdade, as posições relativas é como que um elemento desses, ponto reto plano, pode estar em relação a outro elemento desses, ponto reto plano. Então, na verdade, a gente vai estudar. A gente poderia começar estudando assim, a ponto com ponto. A postura não deve ter feito isso de repente. Não, nem fez. Que idiota, né? Quais são as possibilidades de posições relativas entre ponto e ponto? É tão esquisito que o cara assim, mas não existe isso. Existe? Ué, isso. Ou são 2 pontos distintos. Concorda comigo? Ou são 2 pontos coincidentes, quando um está em cima do outro ali, ó, tá vendo? É difícil enxergar aquele ali, né, que são coincidentes. E podemos até dizer que 3 pontos, eles podem ser não colineares, x, y e z, ou colineares, né, x, y e z. Beleza? Então tu vê, a postura não fez esse estudo, mas existe. Eu posso ver como é que 3 ou mais pontos podem estar, né, um em relação ao outro. Então pontos podem ser distintos, como A e B, podem ser coincidentes, como C e D, coincidentes, estão no mesmo lugar. Se forem 3 pontos que estão sendo analisados, eu posso dizer que eles são não colineares ou colineares, quer dizer que uma linha pode passar pelos 3. Então a postura não chegou a falar dessa posição relativa, mas existe. Depois ela fala posições relativas entre reta e ponto. Também é pouco, né? Ou o ponto está fora da reta, ou o ponto está na reta. Mas que idiota é isso, meu professor? Pois é, mas aquilo que eu te falei, cara, a ciência, para ela ter essa solidez que ela tem hoje, para a gente poder dizer, olha, isto é confiável, isto não é confiável. E mesmo assim com o pezinho atrás, né, que às vezes os próprios cientistas se confundem, às vezes por falta de noções básicas em algumas matérias, às vezes o cara é o rei da biologia, mas não entende matemática. Nunca vai ser um cientista decente. Nunca. Porque para ser um cientista decente em biologia, o cara tem que ter uma ferramenta matemática muito bem desenvolvida, porque senão na hora de pensar na tua pesquisa, tu já comete erro. Eu esses dias estava lendo um livro sobre educação. Desculpa, querido. Estava lendo um livro sobre educação lá para melhorar minhas aulas, né? Então, sobre contextualização era a aula. Né? Porque a matéria tem que ser sempre contextualizada, tem que ser sempre conectada à vida do aluno. Né? E não contextualização bobinha. Certo? Contextualização de verdade, mostrar uma aplicação prática daquilo, né, em várias áreas, seja com uma outra matéria, seja na tua vida, seja um contexto histórico, falar da história e contextualizar. Aí olha só o livro, a argumentação do livro mostrando a importância da contextualização. Pesquisa feita com alunos do fundamental e mestres de obra sobre solução de problemas usando proporções, mostra que os mestres de obra tiveram um desempenho muito melhor que as crianças do fundamental que acabaram de aprender a matéria no colégio. Isto mostra que a contextualização, o mestre de obra usa a matemática no contexto do dia a dia dele, né? Por isso que ele ficou bom em matemática, melhor que a criança do fundamental que acabou de aprender a matéria. Olhem como é importante contextualizar, está provado. Cara, a hora que eu li isso, as minhas entranhas se reviraram. Meu Deus, o cara passou mal na hora que ele teve essa ideia. Não é possível. Não é possível que ele quer me justificar que é importante mostrar na prática a matemática acontecendo. E para provar que isso é verdade, ele comparou mestres de obra com crianças. Mas meu Deus, o cara tá com algum problema.
Não é possível, um doutor em ciência, um doutor, e fez essa pesquisa. Coitado, pensei eu. Pensem comigo, é justa essa comparação? Pelo amor de Deus, o que é isso? Se o cara quiser fazer uma pesquisa que prove que contextualizar adianta, o cara tem que pegar 2 grupos, seja 2 grupos de mestres de obra ou 2 grupos de crianças. Meu Deus, é óbvio. E aí um grupo tu fica só no mundo das ideias, só exercício no papel, não vamos meter a mão na massa, é só aqui. E outro grupo, depois de ter introduzido o conceito teórico, tu vai usar aquela mesma matemática com prática, com brinquedos de madeira, a criança vai medir e vai usar a proporção na prática. E depois de trabalhado várias horas, um só no mundo teórico, abstrato, e outro só na prática, tu faz o mesmo teste com os 2 grupos, né, cara? Aí sim, né? Porra, se tu fizer com mais 100 crianças em cada grupo, aí sim tu vai poder dizer, não, contextualizar é que adianta. Se não, é tiro no escuro. Eu fiquei com I, né? Pra mim é óbvio que contextualizar adianta, né, gente? O cara usar na prática ajuda a memorizar, ajuda a entender. Agora, a comparação de mestres de obra, experientes, adultos, com crianças que acabaram de aprender a matéria, é uma ideia estapafúrdia. E tu vê, no mundo da ciência, dos doutores, existe esse tipo de ideia absurda. Mas tudo bem. Agora já estou mais calmo, que eu discuti com vocês. E vamos continuar. Complicada a posição relativa entre ponto e reta? Só não durma, só não durma. Então depois ele fala, posições relativas de um ponto e um plano. O que eu vou poder dizer, meu Deus? Ou o plano contém um ponto, ou o plano não contém um ponto. Então plano alfa, ponto A. Plano beta, ponto B. O plano alfa pertence ao... Desculpa, o ponto A pertence ao plano alfa. O ponto B não pertence ao plano beta. Dando nome aos bois, reta R, ponto G, reta T, ponto H. Eu digo que G não pertence a R. Eu digo que H pertence a T. Só para a gente poder se comunicar matematicamente futuramente, né? Vocês já estão acostumados no ano passado com a ideia de pertence e não pertence. Uma ideia bem simples. Agora olha só que legal. Essas 2 primeiras posições relativas eram muito bobas. Posição relativa entre ponto e reta, posição relativa entre ponto e plano. Aí começa a ficar um pouquinho melhor. Posição relativa entre 2 retas. Ele oferece ali, olha só que legal. 1, 2, 3 classificações. 2 delas são bem tranquilas, né? Eu diria que a classificação mais delicada, talvez alguns tenham tido o primeiro contato agora com isso, é sobre reversa. Porque assim, retas paralelas, nós há muito já trabalhamos com elas, né? Elas fazem parte da nossa vida há muito tempo. Desde novinhos a gente trabalha com essa ideia de que retas paralelas mantêm a mesma distância uma em relação à outra. Agora cuidado, hein? Quando eu digo que elas mantêm a mesma distância uma em relação à outra, eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte, ó. A distância de uma reta até a outra é sempre medida de forma perpendicular, né, gente? Porque senão tu começa a medir aqui, termina medindo ali, ó. E aí tu vai medir um tamanho grandão, ó. E aí não é a distância entre elas. Então não se esqueçam, a distância entre 2 objetos é sempre medida de maneira perpendicular. Beleza? Então tomem cuidado com isso. Retas paralelas são retas que mantêm a mesma distância uma sempre em relação à outra. Paralelas. Agora olha só. E se eu tiver 2 retas uma em cima da outra? Deixa eu até pegar uma cor diferente aqui para ficar bem claro. Essa é a reta R. E aí eu boto uma reta S em cima da reta R. Eu posso dizer que elas são paralelas? Pior é que eu posso. Elas são coincidentes e paralelas. Retas coincidentes são obrigatoriamente paralelas. Qual era a distância entre elas? 0. E se manteve 0 o tempo inteiro, não era? Elas não começaram a se afastar, nem se aproximar. E a definição de reta paralela é a reta que se mantém a mesma distância uma da outra. Cuidado, hein? Muita gente diz que retas paralelas são retas que não se encontram. Isso é um erro. Existem retas que não se encontram e não são paralelas. Essas aqui, ó. Concorda comigo? Essas retas aqui, representadas pelos meus braços, não se encontram nunca. Essa vai para lá e para lá. Essa vai para lá e para lá. Nunca vão se encontrar. São paralelas? Não. Aliás, se as retas não são paralelas e não se encontram,
elas têm que estar em planos diferentes. E aí já te ajuda a lembrar das retas reversas. Que são isso, retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Se elas estão em planos diferentes, elas podem se encontrar? Não, a única possibilidade de se encontrar é estar no mesmo plano. Beleza? E se elas não são paralelas, porque se fossem paralelas estariam no mesmo plano, se elas não se encontram, não são paralelas, então elas devem estar em planos diferentes. Até porque, se elas estiverem no mesmo plano e não forem paralelas, elas têm que se encontrar em algum momento, concorda comigo? Duas retas do mesmo plano, imagina esse plano aqui, no nível da tua cabeça, né? Se duas retas não são paralelas, uma hora elas vão se cruzar. Nem que seja muito distante, mas elas têm que se cruzar. Então, se as retas não são paralelas e não se cruzam, elas obrigatoriamente têm que estar em planos diferentes, porque senão elas seriam concorrentes. Retas paralelas mantêm a mesma distância uma da outra. Retas coincidentes são paralelas, cuidado. Retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum, ou seja, em algum momento elas se cruzam. E aí tem um outro detalhe, ó. Se as retas forem concorrentes, elas podem ser oblíquas, que é um ângulo qualquer, ou elas podem ser que aí o ângulo entre elas é 90 graus. Então retas concorrentes se cruzam. E se elas são concorrentes, elas podem concorrer obliquamente ou perpendicularmente. Obliquamente é fazendo qualquer ângulo que não 90 graus. E se fizer 90 graus, que é um caso muito importante para a gente, né? Nosso mundo foi construído com, com esses ângulos retos, então a gente chama de perpendiculares. Concorrentes oblíquas, concorrentes perpendiculares. Muito bem. Então, até agora nada demais. Última posição relativa foi aquela que eu citei, retas reversas. Olha, para te falar em retas reversas, eu até posso fazer o seguinte, ó. Vamos modificar aqui um ponto de vista da galera. Ó, nitidamente, né, se nós formos olhar o quadro, ou a parede atrás do quadro, perdão, senhor Fernando, me desculpa, querido. Se nós formos olhar essa parede ou essa parte do quadro, representa o quê? Um plano. Esse nosso quadro de aviso aqui, o nosso mural, representa um plano. Esses planos são o mesmo plano? Não, né? Esse plano está aqui, ó. Esse plano está aqui, aquele plano está lá. Eles até se cruzam, né? Concorda comigo? Se eu fosse usar a parede como referência, eles se cruzam e essa intersecção entre esses dois planos gera uma... Legal, né? Certo? Então esse plano atravessou esse plano e bem onde eles se atravessaram gerou uma reta. Bacana, né? Então dois planos ali, a intersecção dos dois planos gerou uma retinha. Legal. Bom, se eu pego e traço uma reta aqui que está nesse plano e traço uma outra reta aqui que está nesse plano, essas retas podem se cruzar? Não faz sentido, né? Certo? A não ser que em algum momento, elas passem por essa reta aqui, né? E coincida isso. Porque tu concorda que essa reta contém esse plano e esse plano ao mesmo tempo? Né? Então, olha só. Essa reta vai para lá. Essa reta vai para cá. Se ela está no quadro, ela não vai poder cruzar com essa. Beleza? Ela vai para lá e ela vai para cá. Beleza. Se essas retas estão em planos diferentes, tem um nome específico para isso. Como é que é mesmo? Elas são ditas reversas. Retas reversas. Eu demorei a entender essa ideia. Eu achava que tinha entendido e de repente eu ia ver, me confundi de novo. Então cuidado, retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Se elas estão em planos diferentes, elas não podem se cruzar, certo? Tomem cuidado com isso. Cuidado, olha só, eu posso traçar duas retas que estão em planos diferentes naquele momento, mas é possível encaixar um plano que abrace elas. Por exemplo, se eu pegar assim, ó, essa reta aqui, ó, eu vou fazer... Putz, eu não podia fazer isso. Mas em nome da ciência, ó, essa reta aqui, ó, bem de levinho, depois eu apago. Tudo bem para vocês? Dá para enxergar, mais ou menos?
Não? Porra. Agora sim. Beleza. Essa reta aqui e essa reta aqui, ó. Originalmente elas estão em planos diferentes, mas não dá para imaginar um plano aqui, ó, encaixando nas duas ao mesmo tempo? Beleza? Então cuidado, às vezes no desenho o cara quer fazer tu acreditar que elas são reversas. E desenha ela em planos diferentes. Mas aí tu criativamente tem que imaginar um plano que abrace as duas. Beleza? Se houver esse plano que abraça as duas, então elas não são reversas. Elas são ou seja, estão no mesmo plano. Aliás, eu não falei, mas quando eu falei em retas paralelas e concorrentes, eu já estou considerando que elas estão no mesmo plano. Então, retas paralelas e concorrentes, elas já são automaticamente coplanares. Retas reversas é que estão em planos diferentes. Então, cuidado. Não tem como eu botar um plano que passe exatamente nessa e naquela ao mesmo tempo. Ó. Se o plano estiver perfeito aqui, ó, vai passar cortando essa reta. Se o plano estiver encaixado nessa reta, vai passar cortando em algum ponto aquela, mas não vai abraçar ela toda. Então, cuidado. Essas aqui aparentemente são reversas inicialmente, porque estão em planos diferentes, mas eu criativamente posso criar um plano que abrace todas as duas retas ao mesmo tempo, então são coplanares. Muito cuidado com isso. Deixa eu ver se acabou a posição relativa entre reta. Paralelas, concorrentes, reversas. Falou do perpendicular. Usou o cubo para dar a ideia de reta reversa. E aí a sala de aula é a melhor maneira, né? Pode imaginar a sala de aula e olhar lá uma reta aqui, outra reta lá naquele canto. Elas se cruzam num ponto. Então elas estão nesse mesmo plano. São coplanares. Agora a reta do teto com a reta naquele canto lá, ó, certo? Subindo lá e descendo. Essa reta aqui jamais vai se encontrar com aquela reta lá. Então é um ótimo exemplo de retas reversas. Ótimo exemplo de retas reversas. Retas que estão em planos diferentes. E aí, acabou? Ah, não, ele falou uma outra coisa que eu queria que a gente comentasse, ó. O que são retas ortogonais? Dá uma olhadinha ali naquele último comentário ali, ó. Aquilo é um detalhe interessante. O que são retas ortogonais? E por que ele falou uma hora ortogonal e outra hora ele disse perpendicular? Na minha cabeça era a mesma coisa. Então tu vê, ó, em várias áreas do conhecimento, se eu vou falar perpendicular ou ortogonal, acaba tendo o mesmo significado. Ah, tá fazendo 90 graus um com o outro. Porém, aqui na geometria euclidiana tem uma distinção. E é bacana tu saber essa distinção. Olha lá o que ele diz de reta perpendicular, foi bem que eu falei. Quando duas retas concorrentes formam um ângulo reto 90 graus, são chamadas de retas perpendiculares. Ou seja, elas têm que se cruzar para ser chamada de perpendicular. Beleza? Tem que ter um ponto em comum. Agora, olha só na hora que ele fala de ortogonal. Quando duas retas são reversas, formando um ângulo reto, são denominadas retas ou seja, retas ortogonais têm um ponto em comum? Não, elas não têm um ponto em comum porque elas são reversas e retas reversas nunca se cruzam, não se encostam, tá beleza? Então tu vê, perpendicular e ortogonal significa 90 graus. Então por isso que volta e meia a gente usa como sinônimo. Mas perpendicular é retas que se cruzam de fato fazendo 90 graus. Ortogonais são retas que fazem 90 graus uma com a outra sem se cruzarem. Ah, professor, como é que eu vou saber que é 90 graus então, essa e essa? Ué, eu posso pegar uma paralela a essa que passe pela ortogonal, né? E se for 90 graus, então, com certeza, é porque aquela outra original é ortogonal. Beleza? Agora sim. Agora, depois desse bate-papo sobre a matéria que tu leu, tenho certeza que nós vamos detonar a página 60 com tranquilidade. Vamos ver.